Olha só, pessoal, a polêmica, né? O ministro Gilmar Mendes anulou todas as condenações do ex-ministro do PT, José Dirceu, na Lava Jato. O político foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que livrou a cara de Zé Dirceu foi o mesmo entendimento que já foi aplicado em processos, por exemplo, contra o presidente Lula. O magistrado considerou o então juiz Sérgio Moro suspeito para julgar ações contra Zé Dirceu. Com essa decisão, o ex-ministro político do PT deixa de ser ficha suja e retoma os direitos políticos. Marcelo da Fonseca, editor de política do Itatiaia.com.br, quero começar com você hoje. Mais uma reviravolta aí envolvendo os casos da Lava Jato. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, Júnior, a gente fala muito da instabilidade do Supremo, né? O que causa até uma instabilidade jurídica no país. E primeiro é bom a gente ressaltar que quando a gente critica uma decisão de algum ministro, né, quando a gente critica algum ministro, alguma fala, alguma entrevista, a gente não está criticando o Supremo. Eu acho que todo mundo aqui sabe da importância do Supremo, pelo menos no papel, como que o Supremo é importante, né, para o país, para as instituições. Só que o Gilmar Mendes parece que a instabilidade dele acaba atrapalhando muito o tribunal, porque dependendo da situação ele age de um jeito. Dependendo da situação, ele age de outro. Lá em 2016, quando estava uma manifestação muito forte contra a Dilma, então o presidente Dilma tentou nomear o Lula para ser ministro da Casa Civil dela e ajudar, né, contra o processo de impeachment que já estava em andamento. E aí o Gilmar Mendes, de uma canetada, não deixou. O Lula nem era réu, o Lula não tinha nada contra ele. O Gilmar Mendes, né, atendendo quase que um pedido do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi lá e impediu a Dilma de nomear o Lula como ministro para ajudar a salvar o governo dela. Era a posição dele naquela época. Naquela época ele estava totalmente contra o PT. Passa um tempo, o PT ganha a eleição, o ministro já volta a defender o PT de forma muito clara. E aí começa a dar umas decisões para liberar pessoas próximas da alta cúpula do PT. Caso em 2026 alguém de direita volte, né, se o Bolsonaro vencer em 2026, eu não duvido que tudo que o Gilmar Mendes está fazendo agora, ele volte a desfazer daqui a alguns anos. Porque eu acho que parece que é um ministro que as convicções dele, as decisões deles vão de acordo com como que está indo o caminho político do país. E isso é muito ruim, porque a corte, que deveria ser uma referência, deveria guiar o país, acaba indo na onda da conjuntura política. E aí a gente não sabe o que passa na cabeça do ministro. Agora ele está livrando o Dirceu. Será que daqui a 4 anos ele vai livrar outra pessoa, alguém de direita? A gente não sabe. Não, mas me perdoe, você escorreu. Eu quero saber o seguinte, e a decisão dele em relação ao Dirceu? Eu acho um absurdo. Por que você acha um absurdo? Porque o Dirceu já tinha sido condenado em pelo menos 3 ações que foram... Gente, tiveram delações, provas. A gente acompanhou todas as denúncias das empreiteiras. A Lava Jato, a gente pode criticar muito algumas decisões do Sérgio Moro, mas não dá pra gente jogar a Lava Jato toda no lixo. A Lava Jato foi uma investigação que escancarou um esquema de corrupção gigantesco no país. E mesmo que a gente possa criticar o Sérgio Moro, a gente não pode... como se diz, tampar o olho para tudo de errado que aconteceu. Então, sobre a decisão do ministro, eu acho ela lamentável, viu, William? Bom, e aí, William, sua opinião, bom dia. E se eu disser que o ministro tá certo? Aí a turma vai pirar, né? Primeiro, bom dia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Moro, ele agiu de forma errada para obter um resultado. Infelizmente, com tudo que nós temos na legislação hoje, o judiciário às vezes fica amarrado para lidar com organizações criminosas. Eu acredito que nós precisamos mudar, né, esse mecanismo, ou talvez até mesmo a legislação, para poder trabalhar melhor em cima das organizações criminosas. A partir do momento que você tem um juiz que é parcial, a gente perde completamente o rito. E aí, é claro que a Lava Jato, ela foi muito importante, que trouxe esse lodo, essa nojeira, né? Nós tivemos hoje o presidente da República foi preso, acusado de corrupção, o Dirceu. Eu lembro dos lobistas e das delações premiadas, falando que, olha, eu peguei tanto, levei para fulano, eu era o cara que fazia intermediação, só que fizeram de forma errada. E aí, agora o Gilmar vai no papel e dá a decisão, olha, tá errado, ele foi parcial, ele estava defendendo uma bandeira, logo depois ele vira político, a gente sabe disso. E então hoje ele tá baseado no que tá escrito. Então não tem erro na decisão. Agora, quando você olha
e ver o histórico dessas pessoas, eu tenho nojo. Eu não consigo confiar. Eu jamais contrataria um sujeito desse para trabalhar na minha empresa, como jamais, em função da dúvida, eu entregaria, por exemplo, a presidência da minha empresa para o Lula. Não tenho condições psicológicas de aceitar essa pessoa trabalhando comigo em função da dúvida que eu tenho em cima do processo, porque a gente não está falando que as pessoas não fizeram as coisas. A gente está falando que houve um erro técnico no processo. Então a gente nunca vai conseguir tirar essa dúvida em relação a isso. E quando o Marcelo falou assim, pelo menos no papel o tribunal funciona, isso me assusta. Porque ele não tem que funcionar no papel, ele tem que ser na prática. Nós estamos com eleições para a OAB, né? E eu ouvi de uma fonte uma vez o seguinte: o judiciário brasileiro hoje, infelizmente, quando você vai buscar alguém para te defender ou para trabalhar numa causa, você não busca alguém técnico. Você tem que buscar alguém com influência. E isso doeu tanto na minha consciência que eu falei, como assim, cara? Eu tenho que buscar alguém que tenha um bom relacionamento para de repente segurar um processo, ou para agilizar um processo, ou para alguma coisa acontecer? E isso é uma vergonha. Vai conversar com um advogado que está todo dia trabalhando em fórum para ver como esse cara é tratado. Então, eu proponho uma mudança em todo esse jogo para a gente evitar essa dúvida, porque eu acho que é a dúvida que te incomoda, Marcelo, como me incomoda e como incomoda a parte da sociedade brasileira. A gente não... Ok, esse cara, por tudo que foi dito, ele pegou ou não pegou o dinheiro? Ele foi corrupto ou não foi corrupto? Ô William, perdão, ô Edu, só mais uma parte. Ficar aí até 10 horas. O William tem a péssima mania de distorcer o que a gente fala aqui. Eu falei que no papel o Supremo funciona, não. Eu falei que no papel o Supremo é uma peça importante, uma instituição importante para a democracia, mas que ele não funciona como deveria. Então você está dizendo que tem uma ruptura agora, na democracia. Porque você concorda comigo. É esse discurso que gerou a manifestação do dia 8. Mas você concorda comigo e aí ao mesmo tempo fala que a decisão do ministro Gilmar Mendes está certa. Porque tecnicamente ele foi no que estava lá. Ele pega toda a história e fala o seguinte: eu tenho um juiz que foi parcial. Mas isso é da cabeça dele. Ele entende da cabeça dele se o juiz está certo ou não, de acordo com os ventos políticos. Deixa o Eduardo entrar nessa história, eu quero virar esse assunto. Fala, Eduardo, bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu quero dar um conselho para os três e para todos os ouvintes que são casados. Se amanhã, Deus que livre e guarde, que eu não desejo para vocês não, tá? Chegar em casa e encontrar a mulher com o outro na cama, calma, respira fundo, vai na rua, acha um policial, que às vezes é difícil, e traz o policial. Porque se você for lá no tribunal depois para separar e falar que flagrou na cama, fala assim, cadê a prova? Não tem não. Não vai ser culpado não. E fica casado com ela. Gente, eu estava aqui observando. Primeiro, Marcelo, você lembra que ontem o Travassos estava perguntando assim, então vocês estão dizendo que a justiça é comprometida? Mudou de um dia para o outro. Mudou de um dia para o outro. Não é isso, gente. Não é isso. Não, a justiça está certa. Não, o Zé Disseu é anjo, só. Não é anjo, é isso, Edu. Ele não é anjo. Na minha visão, esse cara não é anjo. Sabe o que me assusta, Travassos? Juro, na boa. O quê? O que me apavora é a falta de reação da sociedade brasileira por seus organismos. É a falta de reação da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, do Senado, da Federação, vou chegar lá, da Federação Nacional dos Jornalistas, da Câmara dos Deputados, eu não espero. Agora, o Senado da República é o único ente federado, é a única instituição que pode... Nós temos 3 senadores em Brasília, rapaz. Mas eles não falam nada, nem sobre isso, nem sobre nada nunca. Sabe? É desesperador. Hoje eu não estou contra o Gilmar, eu estou contra os 3 senadores de Minas.